Acabou! Caiu no celular aqui. Acabou de novo! Dessa vez acabou objetos cortantes. E nós vamos comentar o último episódio, Milk. Dei um M para Amy Adams. Ela merece. E o Oscar também, por essa série. Parafraseando o grande Renan da Towner Azul Branca, só tem uma palavra para descrever esse episódio. Muito bom. Show! Sinopse em 10 segundos. A Camille volta para casa para salvar a Ama, é envenenada, a Dora vai presa e a gente descobre quem é a assassina de todas as garotas de Wind Gap. Que no caso são duas. Acabou a sinopse. Sit down. Sit down. O episódio já começa com uma instituição que é muito complicada, é o jantar em família. Não sei você, mas eu tive uma sensação muito claustrofóbica com aquele jantar. Tudo muito escuro e cheio de intenções e umas conversas muito esquisitas. Parecia meio que um filme de terror. Você vai falar que te lembrou Mother. Eu adoro jantar em família, principalmente quando tem peru. Aí nesse momento a Ama tá vestida com um vestidinho branco, que é muito suspeito, e com a coroa de flores na cabeça, que também é suspeito. E ela diz que ela é Perséfone. E Perséfone é uma deusa grega. Como ela mesma explica. Só que tem mais na história do que ela contou na série. Deixa eu... Nossa! Desse 20 para as 10 é horário de bater liquidificador? Acho que é whey protein. A Perséfone é a deusa das ervas, flores e frutos e ela é filha de Zeus. O que acontece com ela é que ela é sequestrada pelo próprio tio, que se apaixona por ela, o Hades, e leva ela para o mundo das trevas, ou o mundo dos mortos. Daí o meio-irmão dela, o Hermes, vai até o mundo inferior para resgatá-la. É curioso que no fim das contas eles chegam a um acordo e ela passa metade do tempo no Olimpo e metade do tempo no mundo inferior. Antes de ser raptada, o nome dela era Cora, que significa moça virgem e simbolizava essa inocência. Depois dessa aula de mitologia grega, a gente tem o que isso traz na série, não é à toa. A Ama até deixa isso mais explícito quando ela diz que Hades era quem cuidava da porta do inferno, enquanto Perséfone era quem aplicava os castigos. Depois, quando a gente chega até o final, e antes de falar isso a gente recebeu um spoiler, então a gente já sabia o que ia ter no final. Estragou muito a experiência, fiquei muito revoltada. Quando a gente chega no final e descobre que a Ama é a assassina, a gente entende qual que é a metáfora nessa relação. A Ama é Perséfone, ela se diz Perséfone, enquanto a Dora é essa espécie de guardiã do inferno, que no caso é a cidade ou a própria casa dela. E outra coisa muito interessante sobre a Perséfone é essa dualidade dela viver entre os dois mundos, e é o que acontece com a Ama. Ela passa muito de uma inocência para uma crueldade imensa. Então fez bastante sentido, foi muito bem pensado isso. Guess which Greek goddess I am, Camille. Guess I'm not really up on my goddesses. I'm Persephone, Queen of the Underworld. É nesse episódio que a Camille não consome álcool. Tem uma coisa interessante desse jantar, que é o fato dela tomar um copo de leite, passar um tempo, ela se sentir mal. No primeiro momento eu imaginei que ela estava fingindo. Você também, né? Não, eu no primeiro e no segundo. Eu já acho que tinha veneno no leite. Tanto pelo plano que fizeram, mostrando ela tomando leite. Talvez eles quiseram deixar essa dúvida aí pra gente pensar. Não quiseram deixar tão claro. O que eu gostei muito desse episódio é que não deixou tudo tão claro. E eu acho que esse é um detalhezinho interessante. No final do episódio também, aí ela toma uma jarra de leite na casa dela, a gente não vê ela bebendo. Tá recuperada a nossa Camille. Eu já acho que ela foi fingir mesmo pra salvar a Ama. O que vocês acham? Vocês acham que teve uma dualidade aí? É pra gente imaginar e interpretar? Ou vocês têm certeza que foi fake news? Tem outra coisa também do leite, que é o leite que ela não aceitou da mãe dela. No meu ponto de vista, é a primeira vez que ela tá aceitando esse cuidado da mãe. O Richard nesse episódio não decepciona, continua um cuzão. É preciso vir o editor pra meter o pé na porta e fazerem alguma coisa e conseguirem salvar a Camille. Mas eu achei muito legal não ter um salvador que foi um par romântico, né? É mais interessante
ter uma pessoa que era um amigo, uma pessoa que cuidava dela e que não fosse o par romântico. Teve uma cena nesse episódio que me tocou muito, que foi quando a Camille estava deitada no chão e chegam para resgatar. O Richard, quando vê as cicatrizes dela, ele se afasta, como se ele tivesse tido um choque, um nojo. Ela estava numa situação muito vulnerável e isso me deixou muito triste e eu chorei. Objetos Cortantes traz uma reflexão interessante sobre gênero também. Se vocês forem reparar, todos os homens praticamente são bastante rasos. Mesmo, eu já vi gente falando que no livro eles são piores ainda, é mais raso ainda. Na série, os detetives, por exemplo, são completamente estúpidos. O Richard ficou meses e meses em Windgap e não conseguiu desvendar o raio do assassinato. O Vicar, então, não tem nem o que falar. O Alan é o... né? A gente passou a série inteira imaginando que ele ia acontecer alguma coisa, que ele ia mostrar uma faceta diferente e tinha alguma coisa a ver com os assassinatos ou algum mistério, enfim. Não, ele era só idiota mesmo. Ele era um cara que sabia o que acontecia e não fazia nada, ficava na dele ouvindo o somzinho lá. O único personagem que é relativamente complexo, que é homem, é o John King, que é um cara que na verdade não corresponde a uma certa atitude do seu gênero. Ele não se adequa a um padrão de gênero que se espera dele como um homem. E a vida dele é toda desgraçada. E as mulheres da série, por outro lado, são extremamente complexas. Mesmo as vilãs, que é uma série basicamente de vilãs, né? São personagens extremamente complexas. Tem uma riqueza impressionante que faz a gente se curtir e se apaixonar por elas, né? Há um movimento de colocar protagonistas fortes, mas no papel de mocinhas. Heroínas fortes e que quebram padrões de gênero neste sentido. Em Objetos Cortantes é diferente, nós temos várias vilãs, não temos mocinhas. E isso também quebra com uma certa ideia de feminilidade. Essa série quebra com isso o tempo inteiro. A Camille não é uma personagem que é, como as pessoas falam, nossa, mas ela é pouco feminina. Como se houvesse uma característica intrínseca às mulheres que elas têm que ser daquele jeito. E aí tem também a questão da feminilidade ligada a esse aspecto cruel e vilão. Geralmente não são características que se associam a mulheres. E a Camille, inclusive, durante a investigação, ela fica retomando isso algumas vezes. Ela fala assim, vocês não imaginam que possa ser uma mulher? I don't want anybody to die. Tem um tipo de história muito comum em séries que em inglês é conhecido como Dead Girl Show, que seria séries de garotas mortas. E a gente tem muitos exemplos disso. Twin Peaks é um exemplo, The Fallen. Normalmente nessas séries os pais, namorados estão envolvidos e as mães são personagens normalmente rasíssimas, né? Ficam lá só sofrendo, às vezes tem um conflito com o marido e são só mães. Não passa muito disso. E a maternidade é outra questão que Objetos Cortantes vem pra bagunçar um pouquinho, pra mexer, pra refletir. Porque a gente tem nessa história mães muito cruéis. É engraçado que no artigo que a Camille escreve, que é basicamente sobre a Dora, ela diz que a promotoria está considerando a mãe como uma mártir. E que o único pecado dela foi amar demais e cuidar demais. Então a gente tem essa ironia, né? A gente já comentou aqui das amigas do high school da Camille que falam pra ela que ela não sabe o que é sofrer porque ela não teve filhos. E é engraçado porque, no fim das contas, quem cria uma situação de cuidado, quem tira a ama do problema que ela estava vivendo e quem vai cuidar dela como se fosse uma mãe é a Camille. E aí a gente tem uma outra quebra de expectativas sobre esse conceito de maternidade, carinho, cuidado, afeto, que são características geralmente associadas, né, à maternidade. Porque quando a Camille tenta acertar, dando esse abrigo pra Ama, levando ela pra longe da mãe, até porque a mãe foi presa, tá errado. A Ama, o conceito que ela tem de mãe é o que ela via dentro de casa. E o que ela via dentro de casa não era saudável, não era agradável. Tanto que a casa dela era uma reprodução. Isso é meio uma metáfora, né? A casinha de bonecas dela era a reprodução da casa dela. E o chão de marfim, que era o prazer da mãe dela, virou os dentes das meninas. Muito estranho. Isso fica claro na motivação dos crimes da Ama. São todos crimes motivados por um ciúme absolutamente doentio, porque o jeito que ela aprendeu de expressar carinho, de expressar afeto, era o jeito doentio que a mãe dela tinha. Esse sentimento de ciúme
num nível completamente absurdo, Patológico, consumiu ela, a ponto dela se tornar uma criminosa. No final, são todas vítimas, se você for ver, apesar da crueldade, apesar dos assassinatos, apesar da bizarrice que é, são todas vítimas no final das contas. A Dora era vítima da mulher que foi passando, enfim. Desde a fundação da cidade é assim, na verdade, né? Natalie, she's dumped in the middle of town like a prop or a doll. A série termina de um jeito genial, que é, não conte pra mamãe. Ela nem fala, não é isso que você está imaginando. Se fosse um roteiro ruim, falaria isso. E aí comprova outra teoria também de que essa é uma série que não é sobre assassinatos, é uma série sobre milhares de outras coisas antes de ser uma série sobre assassinatos. Sobre família, sobre comportamento social, sobre problemas psiquiátricos. A gente já vem batendo aqui nos vídeos que a gente está analisando Objetos Cortantes, que não era uma série simplesmente sobre crime e a resolução desse crime. Eu creio que grande parte das pessoas que se decepcionaram com o final, que acharam ele muito solto, que tinha que ter explicado mais coisas e tudo mais, talvez parte dessa frustração venha dessa expectativa de que haveria uma resolução de fato para aquilo. Para mim, aquela cena pós-crédito nem tinha necessidade. Eu adorei, achei maravilhoso também, porque mostrou os crimes, mas também não me faria falta, assim, porque eu estava satisfeitíssimo quando ela diz aquela frase, não conte pra mamãe, pra mim ele fala assim, nossa, que isso, que paulada, assim, pum. Talvez aquela montagem seja até pra não chatear tantas pessoas que não gostam de ficar com finais no ar. Eu gostei bastante dessa cena pós-créditos porque pra mim criou uma identidade com a montagem que veio sendo feita na temporada toda. E a gente voltou algumas vezes pra poder assistir. Entender, né? You just say that to impress Camille. I do not. Kiss ass. Então é isso, a gente acabou mais uma série, infelizmente. Essa foi rapidinha, 8 episódios só. Estamos meio tristes. Tem que ver o que nós vamos assistir agora. Vocês têm alguma dica? O que vocês acharam desse final mirabolante, revolucionário? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like se gostou, se inscreve no canal e deixa a sugestão de séries aqui pra gente falar também. Muitas coisas. Tchau! E beba leite. Não beba. Go vegan.